Olá, semeadores e semeadoras do Brasil, seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem mandamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com, o quadro aqui do nosso canal onde a gente comenta as revistas Editora Betel Dominical. Estamos chegando no final. Ah, que peninha, estamos terminando, estamos na lição 12, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Bom, aqui nesse canal a gente tem devocional, vídeos de história da igreja, de história bíblica, podcast e material também para a escola bíblica, para a formação de professores e superintendentes. Se você gosta desses vídeos, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações para não perder nada. E depois compartilhe à vontade para me ajudar a levar aí a boa semente. Reúne a família, prepare o coração, seu café, seu chamate, o pererê, o tererê, o que você tiver, porque hoje nós vamos trabalhar muito nessa evangelização e nessa missão pentecostal, mas é só depois da vinheta. Roda a vinheta! Bom, gente, legal, olha, o pessoal está comentando muito aqui, muito obrigado pelos comentários, vou ler hoje os comentários, mas só lá no final, depois do tópico 3, então fica comigo, não me abandona não, porque a gente vai ler os comentários aqui, você que quer também que eu mande um comentário para você, vai lá aí a sua comunicado, a igreja que você é, o pastor, seu nome, porque o YouTube ali coloca, às vezes o pessoal bota Paulo 4372152 @ aí o nome desse é complicado da gente ler aqui, a gente acaba se enrolando, mas aí você bota ali o seu nome, fica mais fácil da gente ler e fala a palavra-chave é manda um alô, aí a gente consegue achar o teu comentário e a gente lê no final e manda a paz aí para sua classe aí, ó, já pensou? Falando o seu nome, professor, superintendente, pastor, para sua classe, né? Depois compartilha e fala assim, ó, tô famoso, tô lá no canal Boa Semente lá, o pastor falou meu nome. Bom, mas isso é só no final. Agora eu queria agradecer por todos os apoiadores que têm apoiado o trabalho, a gente está fazendo agora o e-book, olha só, o e-book que é muito legal, que é uma forma de compensar, né, o apoio que tem vindo e vocês que têm apoiado o canal Boa Semente. Então, não é uma compra, não é uma relação de pagamento, de compra de material, não. Vocês apoiam o canal e em troca nós oferecemos isso como retribuição, tá? Mas não é uma compra, é uma forma da gente retribuir o seu apoio. Então, você que é apoiador, tem conteúdo exclusivo. Além desse e-book, você tem um plano de aula, você tem também ali a caça-palavras, né, e também uma aula também de aprofundamento explicando a lição. É muito bom, você recebe na sexta-feira no seu e-mail, tá bom? Muito obrigado a vocês que têm apoiado o canal. Você também pode ser membro do canal. Também tem muita gente que é membro do canal aqui, e essas pessoas que são membros, esses irmãos, ele tem vídeos exclusivos, tá? Então tem uma playlist na nossa página aqui no YouTube, onde tem os vídeos que é só para os membros do canal, não esquece isso, tá? Membros é vídeo, apoiadores é material escrito, mas eu agradeço aos dois, tem muita gente que é membro, né? Nem assiste os vídeos, mas é só porque ele quer mesmo contribuir, quer ajudar. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e você também que não tem condições, às vezes não está podendo, não tem problema, né? O canal aqui é nosso, ninguém vai ficar rico aqui no YouTube ganhando dinheiro, essa não é a nossa intenção. Eu não sou um youtuber, eu sou um pastor que usa o youtuber como uma ferramenta para poder divulgar o evangelho. Então, aqui você também tem vez, mesmo que não possa contribuir. Você tem aqui embaixo o telefone da bênção, 96517-2154, o telefone da bênção. Você entra aqui e vai ser direcionado para o nosso grupo de Zap, comunidade de Zap, onde tem professores do Brasil inteiro. Lá você vai ver a equipe Boa Semente que vai postar também na sexta-feira, sempre na sexta-feira, todo o conteúdo. Elas produzem plano de aula, questionário, às vezes tem slide também de outros grupos que a gente compartilha. Tem grupo de dica, tem grupo de liderança, tem grupo também de devocional, tudo isso lá dentro dessa comunidade, tá bom? O grupo é fechado, só eu que posto para evitar qualquer tipo de problema. Você querendo vir, você é muito bem-vindo. O que eu sugiro?
entra como no grupo de Zap, fica lá, recebe o conteúdo que todo mundo recebe, o Brasil inteiro recebe, que é feito com muito carinho e com muito amor pelos nossos voluntários, e depois apoia o canal também para você receber mais conteúdo ainda, e assim você vai estar nos ajudando também, né? Bom, muito obrigado. Vamos lá, lição 12, movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Texto áureo, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Verdade aplicada, o discípulo de Cristo deve estar comprometido com o anúncio do evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. O objetivo da lição são sempre três. Primeiro, frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. 2, ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização. E 3, reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Nosso texto de referência está em Atos, capítulo de número 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da casa de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te junto a esse carro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Hoje no Raio-X eu vou trabalhar esse texto aqui, tá? Bom, nossos hinos são 235, 244 e 266. Vamos falar com Deus? Pai, estamos na Tua presença, obrigado, Senhor, por estarmos aqui junto com os Teus filhos, por cada casa, Senhor, onde nós chegamos, por cada automóvel, Senhor, que nos dá carona, por cada, Senhor, meu Deus, smartphone, iPhone, tablet, Smart TV, aonde, Senhor, chegar esse sinal, Senhor, o aparelho que for, ou no local onde for, nos rincões, nas favelas, nas grandes metrópoles, Senhor, no cerrado, no campo, ou na fazenda, Senhor, aonde, Senhor, o Teu povo se reúne para estudar a Tua palavra. Muito obrigado, que chegue, Senhor Deus, com poder e glória, que as pessoas sejam impactadas, Senhor, e abençoadas, ó Pai, por mais essa aula, que cada professor teu filho, Tua filha, seja usado como instrumento, como um atalaia, Senhor Deus, ó Pai, para anunciar a Tua palavra e ensinar as Tuas verdades eternas. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que Tu nos dá. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Então, irmãos, deixa eu então falar aqui com os irmãos sobre a importância de que a gente vai trabalhar hoje nessa missão. Mas deixa eu fazer aqui o raio-x, que eu acho muito importante você não parar em Atos capítulo de número 8, tá? Então primeiro a gente vai fazer aqui a introdução, depois a gente vai para o flipchart vendo ponto a ponto, e aí o pessoal se surpreendeu na lição de número 11, porque uma das coisas que a pessoa fala assim, eu gosto da parte histórica, mas eu não sou historiador, eu não sou, né? Eu mostrei na aula 11 que não é questão de história, é questão de você realmente organizar o pensamento, ter um método e tal, e a gente consegue trabalhar, seja qual for, se você vai trabalhar com teologia, vai trabalhar com história, mas o método crítico, o método de ensino é o mesmo, e é isso que a gente mostrou, e hoje eu vou fazer a mesma coisa quando a gente for aplicando ponto por ponto aí na lição, usando o nosso flipchart. Mas vamos lá para o nosso raio-x, Atos capítulo de número 2, Atos 2, aliás, né, Atos 8, versículo de número 26, olha o que acontece aqui nesse texto, o poder do Espírito Santo, ele fazendo essa obra sensacional. Filipe, o eunuco etíope, aqui a gente vê a participação já da África, a África sendo evangelizada, esse eunuco, ele vem de Candance. Candance não é um local, Candance é uma rainha africana. Em África, na Etiópia, existiu, né, uma linhagem de rainhas africanas, é o matriarcado africano. A primeira delas foi aquela que se relacionou com Salomão, aquela rainha de Sabá. Ela na verdade, né, ela vai ser ali da origem às Candances, são rainhas-mães, chamadas rainhas-mães. Então, esse eunuco, olha só como é que é interessante, esse eunuco, então, ele é convertido ao judaísmo, né, porque quando a
rainha de Sabá ela volta para a África, ela leva o judaísmo, né? Ela aprende com Salomão, se converte com Salomão, deve ter se convertido, ouvido as maravilhas ali, tudo que Salomão ensinou, né? Ficou ali impactada e levou para a África o judaísmo. É por isso que ainda hoje você encontra muitos judeus africanos. Você que tem aí o pensamento, só existem judeus no Oriente, não. Existem judeus espalhados pelo mundo inteiro. E existem judeus que são judeus africanos, eles são oriundos desse encontro entre a rainha de Sabá e Salomão. Pois bem, depois disso, que aconteceu cerca de 400 anos depois de Cristo, a Etiópia então se judaiza e agora temos ali um grupo de judeus e eles também fazem tudo o que os judeus fazem, que é ir para o templo para adorar. Então esse eunuco, um homem que trabalhava no templo, ou no palácio, na verdade, da rainha africana, ele vai até Jerusalém para sacrificar. O Espírito Santo, então, olha que interessante, ele orienta, que a gente está estudando hoje, ele orienta, ele direciona e ele capacita. Ele orienta, direciona e capacita. Orienta, direciona e capacita. É o tema central aí dessa lição, né? Então o Espírito Santo vai e fala inspira ali Filipe para ir através do anjo. Olha o 26. Vamos lá, para a gente entender. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te para o lado do sul, no caminho, e desce a Jerusalém, a Gaza. E esta se achando deserto, ele se levantou e foi. E eis que o etíope eunuco alto, oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Muito bom. Então disse Filipe, o Espírito a Filipe: aproxima-te. Olha, o Espírito que direciona, o Espírito que movimenta, o Espírito que leva. Aproxima-te desse carro. E ele aproximou, né? Aproximou. Aí chegou perto do carro, agora acompanha. Aí começou a acompanhar o carro. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ou seja, ele estava falando ali em hebraico. O YouTube está falando em hebraico. Ele está lendo o profeta Isaías e Filipe ouviu. Falou assim: entendes o que lê? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Sobe aqui na minha carruagem. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha matador, tudo bem. Não levantou a sua boca, não levantou a sua voz, né? 8:34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique a quem se refere esse profeta, ou seja, quem é esse, né, que vai ser levantado, que não abriu a sua boca, esse cordeiro, né, que foi levado. Fala de si mesmo ou de algum outro? Você está falando, é você essa pessoa que está falando aqui ou é outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem, a escritura anunciou-lhe a Jesus. Seguindo pelo caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho e cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Olha que coisa tremenda. Número 1, né? Esse evangelho agora está chegando a todas as nações e está mostrando que não é só para o povo de Israel, mas outros povos vão ser evangelizados, outros povos vão receber a mensagem de Jesus. E esse homem convertido ao judaísmo, agora ele está entendendo que não é o judaísmo que vai salvá-lo, mas é esse Messias. Olha, Filipe, ele foi obediente à voz do Espírito Santo, ele foi para o deserto, perto de Gaza, ele chegou perto do carro, ele procurou uma oportunidade. O que é essa oportunidade? Ele chegou e perguntou: ó, entendes o que lês? Isso é muito importante no evangelismo e missão, que é o nosso tema, né? É você procurar uma oportunidade, né? Às vezes a gente perde muita noção, tem muita gente que perde alma porque é chato, porque ele não quer saber de oportunidade, ele interrompe as pessoas, ele grita no ouvido das pessoas, ele entra numa condução gritando. Às vezes tem pessoa dormindo, às vezes tem pessoa que está doente, ele entra lá gritando, acusando todo mundo e falando do que vai todo mundo para o inferno. É uma falta de sabedoria tremenda, quando na verdade você deve procurar uma oportunidade, uma notícia de jornal, um acontecimento, um fato social, alguma coisa que te dê oportunidade para falar de Jesus e desperte o interesse da pessoa, porque a pessoa tem que ter interesse em buscar, em saber, ela precisa desejar ouvir e não você querer, né, incutir na cabeça dela. Então ele usa essa chamada, né, essa isca que é:
entendes o que lês? Ele falou assim, não, não entendo, alguém tem que me explicar. Sobe aqui. E aí ele deu oportunidade, abriu para que Filipe pudesse entrar, e aí Filipe começou a ler. O que está lendo aí é sobre o Messias. Então ele se converte, o africano se converte naquele momento, e mais, é batizado. E aí quebra também essa ideia de que a gente tem que levar tempo para batizar, não, a gente tem que, né? Não, naquele mesmo momento ele falou assim, quero ser batizado. Então o que é o problema? Não, se você crê, pode ser batizado. Ali ele foi batizado. É o símbolo o quê? Do novo nascimento. Aleluia. Então, Filipe batizou o eunuco. Agora, então, você vê que a África começa a receber o cristianismo. Isso é muito importante, porque há uma demonização do continente africano. Demonização do continente africano, achando que tudo que vem da África é demônio, que qualquer tambor que você ouve é demônio, qualquer música que tem um baque, um batuque é demônio, ali tem uma manifestação diabólica, né? Sobretudo quando a gente, não talvez aqui nós cariocas, aqui ou do Sudeste, né? Mas quando você vai mais para o norte ou para o sul, né? Há uma demonização, né? Do ritmo africano, e é uma coisa tremenda, até mesmo dentro das igrejas, como que se a África fosse um continente demoníaco ou se fossem amaldiçoados. Mas na verdade não existe base nenhuma para a África ser um continente amaldiçoado, muito menos, irmãos, a ideia deles não serem cristãos. Eu fui em África e vi que 70%, 80% da África é cristã, né? O restante é muçulmano e depois tem a religião tradicional. E mesmo essa religião tradicional está muito mais próxima do judaísmo do que a gente imagina. Mas isso é uma outra história, é só para a gente ver que aqui o evangelho já está chegando em África. Aí não podemos esquecer do homem que ajuda Jesus, que é um africano também, que ajuda a carregar a cruz. Tem toda uma história ali por trás também da conversão dele, enfim, que a tradição vai contar como é que ele leva esse evangelho para a África. Então a África, ela é alcançada. Por que Lucas, o autor de Atos Apóstolos, coloca esse texto para mostrar a propagação do evangelho e como é que isso vai ser pregado a outras nações, a outros continentes, e como é que o Espírito Santo é que é esse protagonista, porque é ele que leva, é ele que direciona, é ele que capacita, é ele que dirige, é ele que está agindo, né, a força motriz para que esse evangelho possa chegar ao mundo inteiro. Então isso é lindo, maravilhoso, é o nosso raio-x. Então quando você for para a sua classe, leia o texto todo. Não fique só com a revista, porque ela não te dá a compreensão de tudo. Você tem que entender tudo o que estava dizendo aqui. Quem é o eunuco, quem é a África, como é que o evangelho chega lá, né, e a sua importância. E um texto que as pessoas não comentam, né, é que o Espírito Santo ali vai pegar e vai arrebatar, né, e seguindo o seu caminho, arrebatou Filipe, né? E o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Olha que coisa tremenda. Teletransportou. Olha que coisas no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, que a gente nem lida, a gente nem fala. Porque se a gente for entrar, né, vai dar um nó na cabeça dos teólogos, né? Que arrebatamento foi esse? Como é que o Filipe saiu dali? Ele foi transladado? E é uma coisa, a gente nem fala. Por exemplo, quando Paulo fala, né, que foi ao terceiro céu, e aí? Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Os primeiros cristãos acreditavam sim que era possível sair de um local e ir para o outro. Mas isso aí é só para deixar você um pouco, né, que se você quiser que eu faça alguma coisa sobre isso, a gente fala sobre isso. Mas é só para a gente pensar, que eu quero mostrar é que há muita profundidade no Evangelho, há muita profundidade no Espírito Santo, e nós pentecostais não podemos abrir mão desse poder para poder evangelizar. Então, esse é o nosso raio-x. Vem comigo agora que a gente vai para os nossos tópicos, trabalhando agora a nossa lição. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória! Deixa eu botar aqui o nosso quadro de lado, hoje tá direto. A gente vai. Semana passada a gente estudou o quê? A gente estudou, deixa eu chegar para cá para ver se você encosta bem, isso. Para você ter uma boa visão. Ok, deixa eu aqui. Mais luz, quanto mais luz, melhor, né? Aí fica bem clarinho para você poder... Bom, vamos lá.
Bacana. Aqui a gente tem então o nosso flip chart da aula passada, e a gente falou sobre o Espírito do Senhor, a Ruá de Deus que estava sobre Jesus, que o capacitou, né, a pregar. Falamos da falar em línguas, evidência inicial. Nós falamos sobre a diferença entre ser cheio e ser batizado. Tem um vídeo especial, né, com o complemento, que eu discuto sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, a diferença de ser cheio e batizado. Assista esse vídeo, que ele é muito importante, porque tem muita gente que faz confusão sobre isso. Lição 12, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando fogo, o Espírito de Deus, né, fogo de Deus às nações. E agora a gente vai fazendo tudo juntinho, né, com a revista e com o nosso flip chart. Na introdução, olha só que interessante, né? Ele vai dizer o seguinte para a gente: o Espírito Santo capacita a Igreja de Cristo para pregar o Evangelho, cumprindo a grande comissão. Então, qual é a palavra-chave desse tópico 1? Capacitação. Esse aqui é o tema principal, a capacitação. Que capacitação é essa, né, que a gente está falando aqui? Que capacitação é essa, né? Deixa eu ver como é que vai grafar aqui. Acho que está aparecendo, tomara que sim. Bom, que capacitação é essa? Existem 3 formas de capacitação. A primeira capacitação é material, ok? Primeira capacitação é material. Que capacitação material é essa? Você tem que ter recursos para poder ministrar, para poder pregar, para poder trazer o Evangelho, a palavra, a todas as nações. Sem um recurso econômico para você de viagem, lembra que eu falei que Daniel Berg e Gunnar Wing tiveram que vender o que eles tinham para poder comprar as passagens? Então, essa capacitação, ela é fundamental para o crescimento do Evangelho, capacitação material. A segunda capacitação é capacitação intelectual. Há de se ter um preparo para esse evangelismo, para essa pregação. Temos que estudar, temos que aprender para que a gente possa ensinar. E a terceira é a capacitação espiritual, ou seja, é o poder do Espírito Santo para que você possa agir, para que você possa fazer a obra missionária, porque sem isso você não poderá fazer missões. Na aula de hoje, então, a gente vai focar, né? O nosso tema de aula hoje é, sobretudo, esse tipo aqui, a capacitação espiritual, é o tema que a gente vai estudar. 1. O Espírito Santo direciona. Então, primeiro ponto aqui, ó, o Espírito Santo, ele direciona. Vamos ver isso? Então, o fervor evangelístico do movimento pentecostal floresceu no início do século XX, como vimos na lição 7. Agora, o Espírito Santo na conversão e na capacitação para quê? Para o serviço. 1.1. O Espírito Santo direciona. Os que professam a fé em Cristo têm sido perseguidos em diferentes partes do mundo desde o início da igreja. Mateus 5, né, versículo 10, vai mostrar isso. A questão da perseguição aos cristãos, né? E isso é uma coisa que não é de agora. Quando a gente fala assim, mas a igreja está sendo perseguida, a igreja, cuidado que a igreja vai ser perseguida. Irmão, ser perseguido faz parte do Evangelho. Ser perseguido faz parte de ser cristão. Mateus aqui, ó, capítulo 5, versículo de número 10, a gente vai ter aqui esse versículo falando: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a igreja sempre vai ser perseguida. Lembra que a gente estudou a perseguição do Império Romano, vai fazer através de Nero, que coloca fogo em Roma, e tem toda aquela perseguição. Os cristãos são mortos, são jogados nas arenas, né, que são chamados coliseus, muitos vão ser devorados pelas bestas feras, né? Tudo isso faz parte então do cristianismo. E agora, como é que esses homens suportaram essa perseguição? Como é que esses homens suportaram as agruras da vida, né? Eu falei que eu já ensinei aqui, lá nas lições anteriores, como é que Pedro morreu, como é que Paulo foi decapitado, Pedro foi
crucificados de cabeça para baixo, outros foram cerrados, enfim, foram destruídos completamente, né, no caso. E como é que eles suportaram? Somente o Espírito Santo é que pode capacitar o homem, né, a sofrer pelo Evangelho. Então, aqui no 1.1 ele está falando sobre isso: professam a fé em Cristo, perseguidos em diferentes partes do mundo. Porém, apesar dessa realidade, os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar. Atos 1:4 vai falar do Evangelho ali. E isso nos faz ver que sem o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não pode cumprir a ordenança missionária. Atos capítulo de número 8. E Saulo, consentindo na sua morte naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então isso faz parte. Para os pentecostais, portanto, é fundamental buscar o revestimento do alto para cumprir com graça sua missão evangelizadora. Então, o 1.1, o Espírito Santo capacita. Não. Ah, tá aqui, tá certo. Eu pensei que eu tinha esquecido, né? O Espírito Santo, então, capacita, tá? Aqui, só fazendo aqui, voltando aqui, é importante, quando eu falo aqui de direciona, você pode citar o texto da própria referência, né? Porque a própria referência, ela vai falar sobre isso, Atos 8. Porque em Atos 8, 26, você viu ali que o Espírito Santo falou com Filipe: se aproxima do carro, né? Vai até o carro, fala no carro, ou seja, o Espírito Santo direciona. Então, sem o direcionamento do Espírito, é impossível, né, você poder fazer o quê? Você poder pregar. Então, direcionamento é uma palavra-chave. Sem direção, a gente não pode pregar o Evangelho, né? 1.1, o Espírito Santo capacita, que a gente acabou de ler. Nesse capacita, nós temos que ver que os apóstolos vão passar por perseguição, Mateus 5:10, que a gente acabou de ler. Por quê? Porque eles foram, né, capacitados pelo Espírito Santo para poderem suportar. Então, por isso que muita gente não aguenta missões, muita gente desiste de missões, muita gente se desanima de missões. Por quê? Porque não recebe essa capacitação do Espírito. Eles querem partir para o evangelismo sem terem a capacidade do Espírito em suportar as aflições. E ligado a isso, 1.2, o Espírito Santo fortalece. Aqui, ó, o Espírito Santo é que fortalece em um mundo onde muitos rejeitam os ensinamentos de Cristo. O trabalho no cumprimento da missão continua sendo desafiador, né, frente à perseguição crescente aos servos de Deus. Aí nós temos o exemplo de Lucas 10:2, 1 Pedro 4:16, para você ler aí essas referências. Entretanto, nada é capaz de parar os valentes missionários cheios do Espírito Santo que saem para evangelizar o mundo. O Espírito Santo transforma o ser caído, o ser humano caído, em nova criatura e levanta missionários e revoga sentenças e muda diagnósticos. Não há limite nem impossível para o poder do agir do Espírito Santo. Ora, e aqui você pode também, né, citar aqui exemplos de pessoas, de missionários. Aqui você pode trazer exemplos, né? Exemplos de missionários que passaram tribulação, que foram perseguidos, mas que só conseguiram vencer através do quê? Através do Espírito Santo. E eu trouxe aqui alguns exemplos, mas é claro que na sua aula você vai trazer outros, né? Você não vai ficar só com esses. Mas eu vou aqui trazer alguns exemplos de missionários que foram missionários que deram a sua vida. O primeiro é Hudson Taylor. Olha, Hudson Taylor foi um missionário britânico que dedicou a sua vida à China. Olha aí. Hudson Taylor dedicou a sua vida à China, fundou a missão para o interior da China, com o objetivo de levar o evangelho às regiões mais remotas do país. Taylor adotou um estilo de vida simples, vestindo-se como chinês e adaptando-se à cultura local, o que era incomum para missionários na época. Ele enfrentou muitas dificuldades, inclusive a perda de familiares, doenças, perseguições, mas sua fé e perseverança nunca se abalou. Sua abordagem inovadora e sua confiança absoluta na provisão de Deus foram a marca do seu ministério. Ele costumava dizer: Deus obra quando Ele quer e nós devemos estar prontos para cooperar com Ele.
Taylor morreu em 1905 na China, deixando um legado de fé e coragem que continua até os dias de hoje. Nós temos mais um, William Carey. Aqui ficou meio apertado, né? Mas você que vai ter o plano de aula vai receber esse conteúdo. William Carey. William Carey. William Carey é frequentemente chamado de pai das missões modernas. Nascido na Inglaterra, ele foi um sapateiro que se sentiu chamado irresistível para levar o evangelho. Apesar de enfrentar o ceticismo, ou seja, desconfiança e oposição de líderes religiosos de sua época, ele perseverou. Carey partiu para a Índia. Hoje tem mais um missionário também, Livingstone, David Livingstone, que foi para a África, sobretudo no Congo. Esses missionários eram homens que abriram mão de tudo e eles só puderam vencer por causa de quê? Do Espírito Santo. Aqui eu trouxe 3 exemplos, mas você deve buscar mais exemplos. Pastor, aonde eu consigo isso? No livro Heróis da Fé. No livro Heróis da Fé traz ali vários missionários. Orlando Boy ali descreve pra gente vários missionários. É momento de você aproveitar e trazer mais, né? Trazer um conteúdo a mais, trazer algo para acrescentar a sua aula, para que os alunos entendam que esses homens, que eles não eram super-homens, não eram pessoas extraordinárias, fora do comum. O que eles tinham era o Espírito Santo. O que eles tinham era abrir mão do seu ego, do sua posição social, né, daquilo que eles entendiam como certo ou errado e partiram para fazer missão. Hudson Taylor na China, William Carey na Índia, David Livingstone em África. Então, o Espírito Santo fortalece. Ô, glória, tá gostando? Deixa o like e dá o glória. 1.3, o Espírito Santo concede autoridade. Eu queria muito chegar nesse tópico, autoridade, né? Autoridade. Aqui, essa autoridade é muito importante. Existem 2 tipos de autoridade. 2 tipos de autoridade que existem, né? 2 tipos de autoridade. Autoridade espiritual, tá? Autoridade espiritual e autoridade, vou pintar de outra caneta para você não vai ficar tudo igual, você não vai conseguir. De outra caneta, autoridade moral. Ok, são 2 tipos aí de autoridade. A autoridade moral está em Mateus 7:29, um exemplo. O que é autoridade moral? Que Jesus tinha autoridade moral, por quê? Porque ele não falava como falavam os fariseus e saduceus, porque os fariseus, eles ensinavam, mas não praticavam, eles ensinavam, mas não viviam aquilo que eles ensinavam. Nós chamamos esse comportamento de falar uma coisa e fazer outra de hipocrisia. Eles eram hipócritas, muito bem. Por serem hipócritas, homens ali hipócritas, eles não tinham a credibilidade do povo. Jesus não. Jesus falava como quem tem autoridade. O que maravilhava as pessoas não era necessariamente as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, mas é porque ele vivia. Isso chama-se autoridade moral. Isso nos ensina que, para pregar, você precisa viver. Um dos problemas das nossas missões hoje é que a gente não vive o que a gente prega. Missões, aqui, vem comigo, que o negócio está ficando quente, Missões começa em casa. E vou desenhar aqui uma casa aqui, ó, uma casinha para você ficar feliz aí, uma casinha, ó. Onde começa a missão? A missão começa em casa. Se você não dá testemunho de crente, você não pode ficar aí com a Bíblia na mão pregando na rua. Missão começa em casa. Eita, isso foi forte aí. Receba! Receba! Missão começa em casa. Ou seja, com testemunho, né? Com a vida cristã. Missão começa em casa. Então, isso chama-se autoridade moral. Jesus tinha essa autoridade. E a segunda autoridade, pastor? A segunda autoridade é a espiritual. É essa aqui, ó. Autoridade do Espírito. Power. Poder de Deus. É dessa autoridade que ele está lidando aqui no tópico 1.3, quando ele diz assim: toda autoridade vem de Deus e a nós é concedida com um propósito. Romanos 8:28. O Espírito Santo age no crente, a quem concede autoridade para testemunhar. Essa autoridade é que vos dou poder, né? Dínamos, poder, autoridade do Espírito. Como foste chamados como embaixadores do reino para levar as boas novas de salvação, o Espírito Santo nos reveste de poder do alto e assim podemos proclamar com autoridade as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. O que acontece? O Espírito Santo é que concede essa autoridade. Sem ela, você não tem poder espiritual. Um livro que você precisa ler, se você já leu, glória a Deus, mas se você não leu, precisa ler, é o Watchman Nee, que ele fala sobre autoridade espiritual. Tem um livro que ele fala só sobre isso, né? Como é que o Espírito Santo nos capacita a ter essa autoridade espiritual para a cura, para a libertação do oprimido, para a salvação. Está lá em Isaías, né? 61. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu, aqui ó, unção de Deus, autoridade espiritual, unção. Tem muita gente pregando sem ter unção, por isso que não acontece nada. Unção para quê? Libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos, né? Então, aqui, ó, essa autoridade espiritual é fundamental para poder pregar o evangelho. Sem ela, a gente não pode fazer missão. E é por isso que muita gente fracassa, é por isso que muita igreja não abre mão de missão, mas o pentecostalismo, que a gente está estudando, nasceu dentro desse propósito, né, fundamental do fazer missões. Bom, eu queria falar com você agora sobre o nosso novo livro, o livro Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. Esse nosso novo livro pela Amazon. Se você tem algumas pessoas que compraram, se você comprar o e-book, marca a gente, fala comigo, eu gostaria muito de falar também seu nome aqui, quero agradecer. E nós temos o Café com Deus, né, que é muito vendido na Europa, na França, na Itália, na Alemanha também. Eu acredito que são brasileiros que nos assistem e que gostam do nosso trabalho, do Café com Deus. Se você está nessas nações aí evangelizando, é um missionário, posta aí, faz um comentário, me marca, isso é muito legal, comenta lá na Amazon, me ajuda muito, tá? Essas obras que eu tenho feito é tudo para a gente ajudar também, ter condições, né, econômicas de manter canal, de fazer o evangelismo. Como eu disse, eu não sou youtuber, eu sou um pastor que usa o YouTube, eu não sou influencer, eu não quero influenciar nada, eu quero pregar o evangelho, amém? E a gente usa aqui como instrumento, e você me ajuda muito quando você compra os nossos materiais. Então, pela Amazon, você tem acesso ao meu novo livro, Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. E você também pode, né, fazer, aí eu comprar já um livro antigo, que estou lançando já a segunda parte, o Café com Deus. Salmos, né, leitura dos salmos diários do 1 ao 50. É uma bênção, cada dia você vai fazer aí essa leitura e vai ser bênção. Vamos para o tópico 2, pulei alguma coisa aqui, meu Deus. Tópico 2, eu estou virando antes do negócio. 2, o Espírito Santo separa. Qual é a palavra-chave aqui? Separa. Muito bom, gostei de você comentar aí, ó. Separa, o Espírito Santo separa, aparta, ele traz, né? Ele fala assim, ó, fulano, separa fulano, ou seja, esse aqui é ungido. Essa palavra separa tem a ver com a unção e envia. O Espírito Santo separa e envia. Onde está isso? Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Separa Barnabé e a Saulo. Aonde é que isso acontece? Quando você lê Atos capítulo 13, versículo 2, Atos 13 ele fala dessa igreja em Antioquia. Essa igreja em Antioquia é uma igreja que faz missão transcultural. Qual o segredo da igreja de Antioquia? O segredo da igreja de Antioquia era que ela era diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela é formada sobretudo por judeus convertidos ao evangelho, ou seja, os discípulos, né, e aqueles que vão se convertendo. Antioquia é formada por gentios, né, que se convertem ao evangelho, ou seja, são pessoas que eram do mundo e passaram a ser da igreja. E o mais interessante é que são pessoas de todas as nacionalidades. Por isso que chama-se transcultural, porque ela atravessa as culturas. Opa, tá ficando bom. Deus só conhece 3 tipos de povos. 3 tipos de povos que Deus lida. Ou seja, quando eu digo que Deus conhece, é o quê? Deus lida, Deus trabalha, né? Ele não necessariamente com americano, brasileiro, africano, não. Na categoria bíblica de interpretação e análise, Deus trabalha com judeus, que são judeus, são aqueles que é a nação escolhida, que foi escolhida lá em Israel. Deus trabalha com... Eita, de onde tira esse africano, gente? Meu Deus do céu, isso acontece. Ao vivo, o que acontece? Ó, judeus
igreja. Meu Deus do céu, Jesus. Da onde tirou aí a África? Que eu trabalho com a África fica na nossa cabeça. Aí, ó. Igreja e gentios. Gentios, vai ficar assim mesmo, tá, irmão? Gentios. Deixa eu ver se tem um espaço aqui pra gente... Ah, então eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá. Tá muito complicado aqui. Deus trabalha com 3 povos, né? Os judeus, ok? Os gentios e a igreja. Judeu ou Israel, né? Lá no Antigo Testamento. Gentio é toda pessoa que não é judeu. Não é judeu, é gentio. Ou seja, do mundo. Brasileiro é gentio, americano, ou seja, congolês, todo mundo é gentio. Agora, quando ele aceita Jesus, quer seja judeu ou quer seja gentio, ele passa para esse outro grupo que Deus trabalha, que é a igreja. É dessa aqui. A palavra igreja é eclésia. O que é isso? Assembleia de pessoas chamadas para fora, ou seja, tiradas desses 2 grupos que se convertem e passam a ser igreja. Muito bem, então a igreja de Antioquia, como a gente está vendo lá atrás, ela é uma igreja missionária, ela é transcultural. E por que ela é transcultural? Porque ela é formada por pessoas de várias culturas. Ali você tem grego, ali você tem judeu, ali você tem africano, você tem pessoas de várias nacionalidades. E é isso que faz dela uma igreja diferente, porque ela tem capacidade de dialogar com diferentes culturas. Por isso que a gente fala que é transcultural, ela atravessa essas culturas. Isso é muito importante. Me lembro que no Brasil ele foi visto muito tempo como esse celeiro nos anos 80, sobretudo, um celeiro de missionário. E a gente dizia assim, poxa, nós brasileiros somos os celeiros de missionários para o mundo, porque o brasileiro se dá bem onde ele estiver. Se ele estiver na Europa, ele se dá bem. Se ele estiver na Itália, ele se dá bem. Se estiver na França, ele se dá bem. Ele consegue conviver. Onde você vai, em qualquer lugar do mundo, você conhece o brasileiro, e tem brasileiro. Se você chegar em qualquer lugar, mesmo que ele não fale, esse estrangeiro não fale, mas você mostra a camisa do Brasil, da seleção brasileira, ele lembra de Pelé, ele lembra logo de Garrincha, ele lembra da seleção de 70, tricampeão, né? E aí pentacampeão, e aí você, poxa, faz aquele samba, aí você lembra logo do Brasil, porque isso chama-se transculturalidade, é atravessar as culturas, romper as barreiras e os códigos culturais. Infelizmente, nós, nos últimos anos, perdemos essa característica, a igreja perdeu essa característica transcultural. Ela começou a ficar fechada em si mesma, ela começou a ficar completamente separada, né? Desconectada do mundo. A igreja começou a brigar, a igreja começou a marchar, a igreja começou a criticar, a igreja começou a condenar. O cristão passou a ser intolerante, um evangelho intolerante, um evangelho que quer perseguir os outros. E a gente deixou, é por isso que a gente não tem mais missões transculturais. Porque o brasileiro, daquele povo que era querido, amado, passou a ser conhecido como baderneiro, como tumultuador, como quebrador de coisas. E aí vai, né? E aí quer entrar num terreiro, quebrar os santos dos outros, quer chutar a imagem não sei de onde, quer queimar um crucifixo não sei de quem, tudo é capeta, tudo é demônio. A gente perdeu a característica de dialogar. E é isso que o Filipe, lá com o eunuco da Candância, ele lembra que eu expliquei no raio-x, ele buscou uma oportunidade, chegou perto, pegou uma isca daquilo que ele estava lendo, pediu aquela chance, o homem abriu e ele entrou ali fazendo a missão. É assim que a gente tem que ser. O brasileiro é isso, o brasileiro é alegre, ele é comunicativo, ele é prestador. Olha, eu estive na Europa, interessante, eu estive na Inglaterra, passei pela Espanha também, e ninguém dá informação não, ninguém dá informação. Tu perguntar uma coisa no aeroporto, eles não falam, eles não dão. Fui em Portugal, pior ainda, né? Eles acham que você tem que ter obrigação de saber aquela cultura, aquilo que está ali, falar do jeito que tem que falar. Ele pode falar, você pode estar na Inglaterra e se você falar errado ali, eles vão fazer de tudo ali, vão pedir, até nem estão entendendo. Se for na França também, brasileiro não. Brasileiro, cara, você chega, por exemplo, ali no aeroporto ali de Congonhas, o aeroporto ali, cara, tá maleiro, ele sabe te dar informação, aquele aeroporto enorme ali, né? Mas ele sabe ali te dar informação. Chega no Santos Dumont ali, tem pessoas ali, poxa, vão rir, vão te receber com um sorriso no rosto, independente da religião. Brasileiro é assim. E essa que é a nossa característica fundamental para fazer missões. Então eu queria falar muito isso, e a igreja de Antioquia era isso. Nós temos que ser
igreja de Antioquia, e não Jerusalém. A Jerusalém era legalista, separatista, judaizante, né? Mas a Antioquia era o berço das nações. E foi nesse berço das nações, né, do evangelismo, que o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé, no caso Barnabé e Saulo, para as missões. Aí tem as viagens missionárias, o apóstolo Paulo fala das 3 viagens missionárias. 2.1, a necessidade das obras missionárias. É o Espírito Santo que capacita. O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária, desde a ascensão de Cristo aos céus. O Espírito Santo tem separado e enviado fiéis para o trabalho missionário a fim de alcançar aqueles que estão perdidos. Certamente, fazer missão não é uma tarefa fácil, entretanto, o Senhor Jesus garantiu que o Espírito capacitaria os chamados. Aqui, João 16:8 vai dizer que o Espírito Santo convencerá os homens de quê? Do pecado, ou seja, você é pecador, precisa de salvação, todos nós somos pecadores, precisamos de Jesus. Justiça, mas você pode ser justificado por Cristo, você pode ser salvo. E juízo, caso você não aceite, o juízo é certo, ou seja, você vai ser julgado pelas suas obras, por aquilo que você faz. Então, olha que interessante, é isso que o Espírito Santo faz. Nós chamamos isso de tríplice ação do Espírito Santo, ou seja, 3 coisas que o Espírito Santo faz. Maravilha. Muito bem. Então, é através desse Espírito Santo que nós podemos fazer isso. A referência está em João 20:21, Mateus 28:19 e o famoso texto de missões não poderia faltar, Marcos 16:15, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. É o Espírito Santo que faz isso. 2.2, o Espírito Santo separou e enviou a Paulo. Em Atos 22:21, né, nós vemos os 3 povos para Deus, né, judeus, gentios e igreja. E aqui a gente está repetindo um pouco, né, aquilo que a gente falou. E agora eu estou percebendo que quando eu risquei aqui, eu falei judeu, africano e grego. Na verdade, eu estava me referindo à igreja de Antioquia. Eu acho que é por isso que estava aqui. Agora, quando eu fui aqui no âmbito de falar, eu acabei aqui riscando, achando que estava errado, né? Mas não, na verdade está certo. É que judeu, africano e grego está referente a Atos 13:1, que é a composição étnica, multicultural, né, do povo de Antioquia, que capacitou a evangelismo mundial. Ao vivo é assim, acontece, né? Me perdoa aí, mas na verdade eu estava muito afobado, aí eu vim logo com os gentios, judeus, gentios e igreja. E está aqui, de novo, né? Judeus, gentios e igreja já tinha separado os 3 povos para Deus, no 2.2. O Espírito se separou e enviou o apóstolo. O Espírito Santo separou o apóstolo Paulo para estabelecer igrejas e suas viagens missionárias. De forma profética, o Espírito Santo separou Paulo para o trabalho missionário, a fim de levar o evangelho aos gentios. Isso foi muito importante, porque até então os judeus achavam que eram os gentios, ou os judeus que eram objeto da salvação. Mas Paulo está vindo agora para quem? Para os gentios. Ele mesmo vai dizer assim, olha, eu fui chamado como apóstolo dos gentios, ou seja, para aquele povo que não faz parte ainda, que não é judeu e que não faz parte da igreja. Então, no Novo Testamento, enquanto é vermelho, no Novo Testamento, temos um Deus universal. O Deus não é brasileiro, Deus não é americano. O brasileiro gosta de falar isso. Deus é brasileiro, né? Deus não é brasileiro, Deus não é americano, Deus não é judeu, Deus não tem nação. Deus formou as nações, Deus está acima de tudo. Então Deus é universal, nós não somos donos de Deus. Às vezes o problema nosso é que a gente acha que do jeito que nós somos, nós queremos que os outros sejam também. Ou seja, se a gente na igreja aqui é assim, a gente quer enfiar essa igreja também num outro país, numa outra cultura, e aí não dá certo. Lembra que eu falei daqueles missionários, por exemplo, que foi à China, né? O missionário que pregou na China, você lembra o nome dele? Vamos lá voltar aqui, ó. Aqui, ó, da China, Hudson Taylor, que vai para a China, ele se vestiu como chineses, ele andou como chinês, ele comia comida chinesa. Isso é que a gente aprendia nos anos 80, né? O William Carey vai para a Índia, ele vai lá se vestir como um indiano. O cara vai para a África, tem que se vestir como um africano, tem que entrar, beber daquela cultura também.
Ok? É claro que onde é pecado você não vai fazer, que se aquilo que é pecado você vai lutar. É pecado em todo lugar, mas a cultura ela é humana e cada lugar tem a sua cultura, tem a sua vivência. Então, esses homens aqui, eles vão vencer porque eles vão entender que Deus é universal, está em todos. A gente vai agora evangelizar os indígenas, aí demoniza tudo, aí quer botar roupa neles todos, aí tá tudo lá, né? Tudo errado. Por quê? E a gente acaba com a cultura local. Ah, não, mas não pode mais se pintar, não pode mais dançar, não pode não sei o quê. Aí você está acabando, está matando uma cultura em nome de um Deus que você pensa que é o Deus brasileiro, que você está querendo impor sobre eles. Mas se esquece que Apocalipse vai falar que Deus comprou homens de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Isso quer dizer que lá no final de todas as coisas vai ter um de cocá, vai ter um de um penacho, vai ter índio, vai ter pessoas que vão estar usando saia que nem na Escócia, homens de saia igual na Escócia, você vai ter homens de terno, você vai ter homens de blazer, você vai ter homens vai ter pessoas de todas as nações, de todas as tribos, e isso que é bonito, é isso que é bacana. Bom, é isso que a gente estava falando aqui, o 2.2, o Espírito Santo separa e envia. 2.3, o Espírito Santo como fonte de testemunho. Esses homens, né, só venceram porque eles testemunharam. O Espírito Santo concede à igreja testemunhar com ousadia as boas novas de Cristo. Atos dos Apóstolos registra o resultado do anúncio do Evangelho. E aí eu trouxe o seguinte: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E você que não fez, faça o curso para professores de Escola Bíblica Dominical. Vai ser bênção para a sua vida. Está esperando o quê? Vem estudar comigo. 2, missões e o monumento pentecostal. Aqui, nesse tópico, se você pode recuperar e ver todo aquele processo de missões. Começa com John Wycliffe, passa para os irmãos morávios, não vou falar mais disso, a gente já falou bastante, até chegar a John Wesley, né? Bom, deixa eu só falar aqui uma coisa aqui interessante sobre os morávios. Você sabia que teve 2 irmãos que se venderam como escravos, né? Cabo Verde foi uma ilha, né, onde havia muitos escravizados, e aí tinha um tráfico de escravos naquela época, na época da escravidão, e essas pessoas sofriam muito, e ele queria levar o evangelho para essas nações, para esses povos, para esses escravos. Sabe o que eles fizeram? Eles pediram para embarcar no navio e ir para a ilha. Claro que não deixaram, né? E aí o que ele fez? Não, então a gente vai se vender como escravo. E eles se venderam como escravos, entraram no navio como escravos, sendo brancos ali, e foram parar na ilha, e lá eles pregaram o evangelho, mostrando o amor que eles tinham pelas almas, né? Isso aqui é muito lindo, é muito maravilhoso a gente pensar de pessoas que abriram mão. Esses homens eram homens que realmente abriram mão de tudo. E John Wesley, a gente mostrou aqui que John Wesley acabou na sua vida pobre, né? Esse é o problema, que a gente hoje não vemos mais grandes missionários, porque as igrejas, esses grandes homens estão pensando mais em enriquecer, mais em ficar famoso, em postar vídeo na internet, né? Participar de grandes congressos de missões que na verdade não estão evangelizando nada. É isso que as pessoas querem. Não, eu quero estar nesse grande congresso, pregador de grande congresso, famoso aí mundialmente, mas cadê? Cadê a missão que não faz missão? É uma crítica para a gente pensar. 3.1, o movimento cresceu com trabalho missionário. E aqui é importante a gente pensar como que esse evangelho se expandiu, né? De agora para frente, como o vídeo está ficando muito longo, eu não vou mais tanto ler, a gente vai ficar mais aqui no Flipchart para a gente ganhar um pouco de tempo. O evangelho, ele chega em Pará, Belém do Pará, parte para Amazonas, do Amazonas para o Nordeste e do Nordeste para o Sudeste. Por quê, né? Por quê? Porque o trabalho missionário, esses irmãos tinham essa vontade de evangelizar. E eu destaco o grande Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão, ele se converte, ele nasceu em 1903, né? Morreu em 1982. Eu estava chegando no Evangelho quando ele faleceu. Mas Paulo Leivas Macalão foi um homem que deixou o legado da Assembleia de Deus, né? É um grande homem de Deus. Quem foi Paulo Leivas Macalão? A gente não pode... Aproveite essa lição para você falar desse grande missionário que todos nós da Assembleia de Deus devemos. Filho de imigrante, ele é filho de português, vem para o Brasil, aí a gente mostrou aquele contexto da imigração, por isso é que tudo aquilo, aquele pano de fundo é importante você entender.
como é que a imigração está vindo para cá. Ele é filho de português, militar, uma família rígida de São Cristóvão, uma família tradicional, zona, né, católica. Então, se é tradicional, é católica, enfim. Bom, ele, em 1928, ele se converte, né, ao Evangelho, e ele, então, depois que ele se converte ao Evangelho, ele é praticamente retirado das benesses da sua família, uma família tradicional e tal. Ele tem que renegar tudo isso por amor do Evangelho. Ele é músico, violonista, e ele é importante porque ele vai introduzir aí a música nos nossos cultos, nos cultos pentecostais. Vai mostrar que tocar um violino, né, é também de Deus, orquestras. Então, por isso que ele é muito importante por essa parte musical. Ele vai traduzir o inário italiano para o português. Então, quando você abre a sua Bíblia, a sua harpa hoje, tem lá PLM, Paulo Livas Macalão, é um dos grandes tradutores desses hinos, e alguns ele mesmo fez. E um hino que eu quero destacar aqui dele é o hino 149, né? Canto do Pescador. Eu não vou cantar para não te assustar, né? Porque aí você vai descobrir que eu sou pastor, doutor, escritor, desenhista e cantor também, mas aí eu não vou cantar não, né? Cantar tem que dar 20 likes, se chegar a 1000 likes eu canto. Canto do Pescador. O Canto do Pescador, ele fala, né, e esse hino é lindo, porque Paulo Livas, ele não era um homem eloquente, ele não era um pregador de descer, fazer chover, abalar a igreja, quebrar tudo, nada disso. Ele tinha uma voz mansa, tranquila, não era um homem eloquente, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A gente já ensinou sobre isso, né, a diferença de ser batizado, enfim, ser cheio do poder e deixar que o Espírito Santo age na sua vida como batismo, com dons espirituais. Enfim, ele era um homem, né, não que ele não fosse batizado, mas era um homem que a sua pregação não era aquela pregação que a gente diria hoje que é uma pregação pentecostal, mas era cheio da visão, era cheio do poder de Deus. Então, no Canto do Pescador, ele fala, né, que ele não tinha o dom de pregar, não tinha um dom, né, mas que ele não ia desanimar, ele ia levar esse evangelho para todas as pessoas. Vou ganhar os pecadores para Cristo nesse mundo cheio de horror, né, não mais desanimarei. E aí ele vai falando sobre isso. Alguns escritores dizem que foi lá em Guilherme da Silveira quando ele começou a escrever sobre isso, que muita gente desprezava ele por não ser um grande pregador, inclusive a liderança da época, mas ele era um homem que foi pregar. E é interessante que ele sai de São Cristóvão. São Cristóvão é o quê? É um bairro charmoso do Rio de Janeiro, famoso por causa do clube de Vasco, né, Regatas. Então era um clube, um bairro extremamente importante, né, São Cristóvão, muitos militares, a elite carioca, a classe média, né, que da onde ele vem era dali. E ele, então, o que ele faz? Ele não consegue, não tem penetração naquele ambiente, ele vai para o subúrbio carioca. Esse subúrbio, naquela época, é uma área rural. Guilherme da Silveira, Bangu, Senador Camará, Padre Miguel, essas áreas eram áreas rurais que tinham ali a estação de trem. Aí o que ele faz? Visão, né? Olha o Espírito Santo, vai lá para o interior, vai pregar o Evangelho. Ele vai para Guilherme da Silveira, estabelece a Igreja Assembleia de Deus em Bangu. 1º de janeiro de 1973 tem a inauguração da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Olha que coisa linda, né? Então esse homem foi um grande missionário. E aí você pode fazer uma pesquisa, não vou falar aqui porque o vídeo vai ficar extenso demais, mas ele foi fundador do Semeador, entrou também para a casa que faz Bíblias, né? Agora me perdi, agora esqueci o nome, mas aí você pode completar e me ajuda fazendo a aula, completando aí nos comentários aí, né? Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então é um homem muito importante. Ele vai fundar Bangu e depois ele vai transferir a sede para Madureira, um local mais centralizado na Zona Norte, a grande catedral ali da Assembleia de Deus em Madureira. É isso aí, a fundação da Assembleia de Deus, homens que tinham visão, homens que tinham ali direção de Deus para poder vencer, para poder trabalhar e pregar. 3.2, o movimento que revolucionou a história. Vamos lá ver onde nós estamos aqui. 3.2, trabalho missionário inovador. Né? Então 3.3, 3.2, o movimento que revolucionou a história. A maneira como os pioneiros do movimento pentecostal lia e interpretava a Bíblia entrou em choque com a hermenêutica clássica existente no Brasil, isto é, como se lia e interpretava a Bíblia até então, 2 Pedro 1, 20 e 21. Porém, o trabalho evangelístico dos primeiros missionários pentecostais
passa por incontáveis testemunhos de milagres, curas e maravilhas. Então, olha só, quando o Daniel Berg e o Gunnar Wing chegam ao Brasil, eles vão entrar em choque com os que já estavam aqui. Por quê? Porque eles eram, né, no caso, né, cessacionistas, eram tradicionais. E os pentecostais, ele veio lá do fogo, lá da Rua Azusa, então ele vem trazendo isso para cá. Essa hermenêutica pentecostal foi mal interpretada. E esses homens, abatistas, presbiterianos e tal, não sei o que, hoje a gente dá muita moral para eles, né? Dá muita moral para eles. Fala em pregador e citam logo um presbiteriano. Fala não sei o que, e todos eles não são pentecostais não, tá? Só para você ficar endeusando os outros aí, tá? Só uma dica para você que gosta de fulano de tal. Não vou falar o nome para nem dar para cartaz. Cada um é que entenda aí. Aí que a gente fica com esse negócio e eles falam que até a gente fala que a gente herege, fala que a gente aceita, fala até que são espíritos malignos. Nada contra, mas isso nada contra os nossos irmãos. Eu estou falando isso também não é para você, que somos contra eles, não. Nós somos na mesma nação, só temos entendimento diferente. Não somos melhores nem piores, mas somos apenas diferentes. No passado, essas igrejas chamavam-nos de hereges, de nova seita. E aí, no livro, o Movimento Pentecostal, que é o livro que acompanha, página 117, traz aqui um comentário que eu quero deixar aqui para vocês, aqui, que eu acho muito interessante. 117. Ainda sobre as perseguições enfrentadas por Gunnar Wing e Daniel Berg, Elinaldo Renovato diz assim: porém, quanto mais os pioneiros eram perseguidos, eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Os crentes eram taxados de os bíblias, os bodes, os capas verdes, os fanáticos, não só por parte dos romanistas, ou seja, os católicos, né, mas também pelos crentes de outras denominações. Contudo, o revestimento de poder do alto foi a causa primordial do crescimento da obra pentecostal no Brasil. Nos seus primeiros anos, espalhou-se como fogo por meio da evangelização dinâmica e cheio de amor pelas almas. Os pregadores no início eram comumente pessoas simples, muitas indoutas, sem cultura formal, mas cheios do Espírito Santo, e foram usados como instrumentos poderosos. Então, esses mensageiros aqui esses irmãos contou muito com pessoas leigos, muitos leigos. Quem são leigos? Eles não tinham curso de teologia, não tinham muito conhecimento, mas tinha muito amor pelas almas. E eles vão sofrer uma forte oposição dessas outras igrejas que já estão estabelecidas, que não entendiam o movimento pentecostal. Agora, o poder foi importantíssimo porque lembra que eu já ensinei que o ambiente dos anos 30 era o quê? Analfabetismo, muita doença, muita falta de saneamento básico. Até hoje o Brasil sofre com isso, saneamento básico, luz elétrica, imagina naquela época. Então, doença, paralisia infantil, febre amarela, febre tifoide, meningite, muita doença, né? Muita doença havia, mas o poder de Deus foi fundamental porque serviu de testemunho para a cura divina. Então a cura divina foi fundamental para espalhar esse movimento pentecostal, porque esses homens acreditavam que o Senhor podia curar, e cura mesmo, como a gente sabe, muitas pessoas eram curadas, ficavam maravilhadas, e cada vez mais nós tínhamos pessoas vindo para o Evangelho, né? Evangelho. Olha só um outro texto que ele fala aqui, como eram os cultos, né? Antes da chegada do Daniel Berg e Gunnar Wing. Antes da chegada dos missionários pentecostais, inflamados pela chama do Pentecoste nos Estados Unidos, predominavam no país as igrejas históricas e resultantes da reforma protestante do século XVI, as chamadas igrejas reformadas. Em todas elas, mesmo consideradas igrejas cristãs, a mentalidade dominante era de que o culto a Deus deveria seguir padrões litúrgicos de igrejas europeias, né? Né? Nas quais predominavam o formalismo sóbrio, sem admissão de qualquer expressão de louvor. Lembra da experiência? Na experiência não é importante, importante é só a palavra. Predominava o formalismo, né? Todo mundo formal, sentado, não sei o que, levantado, né? Pregadores, pastores, sei o que, né? Bem formal mesmo, sem admissão. Fala assim, mas até hoje eu vejo igreja, de vez em quando eu vejo igreja assim também, irmão. Chega a dar sono.
Mas enfim, deixa o povo quieto, não mexer contigo não. Bom, dominante era de culto a Deus deveria seguir padrões litúrgicos de igrejas europeias, nas quais predominava um formalismo sóbrio, sem admissão de qualquer expressão de louvor, com glorificação em alta voz. Olha o pastor Júlio aí, conforme já exorta a palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Ah, meu Deus do céu. Então, os formalistas ficaram, né, esse povo gritando aí, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, quem quer, bababá, né? Aí o fogo caindo, o povo pulando, adorando a Deus. Isso aí chamou muita atenção. Mas o culto antes era assim. Aí depois ainda vem Paulo Leva Macalão, traz orquestra, traz banda, e aí pronto, né? A Assembleia de Deus explodiu aí, né? Esse apelo popular muito forte, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, outro texto diz assim: nos primeiros anos da Igreja Assembleia de Deus não havia templos, e quando eram construídos, não se diferiam da casa dos fiéis. Esses templos não tinham energia elétrica, sem som eletrônico, estacionamento, sanitário público, secretaria, tesouraria, sala de aula, luxo, e não estão nas ruas e avenidas importantes da cidade. Ademais, construídos e mantidos pelos próprios membros. É o que o nosso pastor Sócio sempre fala, né? Que a Assembleia de Deus foi construída pelas próprias pessoas, né? E o começo dela foi sempre assim, é os membros que fazem, os membros que vão lá, que doam a sua vida, o seu tempo, dinheiro, recurso financeiro para poder fazer. Isso é muito bacana. Então eles se sentem muito pertencentes a isso. Hoje, as neopentecostais, uma das críticas que se fazem às neopentecostais é justamente isso: as igrejas têm dono. A igreja tem dono, essa igreja é marca registrada de fulano. Não, essa igreja é minha, o templo é meu, eu comprei, é minha igreja. Se você não está satisfeito, vai embora. Né? A igreja é minha, assina a carteira e tal, não sei o que, manda embora, enfim, né? A igreja é de uma pessoa física, né? No caso, a igreja se transforma nessa instituição. A Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus não nasce desse negócio da igreja é minha, né? A igreja é do Senhor, a igreja é de Jesus, né? E os membros participam e formam a igreja. Por isso que ela vai expandindo a Assembleia de Deus. Ela vai crescendo, os irmãos, é uma casa, começa com oração, vira ponto de pregação, daqui a pouco constrói uma congregação, daqui a pouco é uma igreja, e por aí vai se expandindo pelo Brasil inteiro. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Então esse tópico aqui eu acho muito importante você trazer essas referências, tá? O Ides José do Carmo, Movimento Pentecostal, é o Bispo Ides que escreveu essa lição aqui. Você encontra na editora Betel, né, da DFT, né? E é muito bom para enriquecer a sua aula. Se você quiser, comenta. Se você é apoiador, pastor, eu queria esses trechozinhos, porque eu não tenho eu não consegui o livro, que não chegou no Brasil inteiro, infelizmente, né, por uma questão logística, não está no Brasil inteiro o livro, então muita gente não tem, mas gostou desses trechos, comenta, e eu só vou fazer se realmente tiver necessidade, para os membros, os apoiadores do canal. Aqui, outra parte muito interessante. A população de Belém do Pará, à época, era composta, além de navios por estrangeiros turcos, árabes, europeus e norte-americanos, além de imigrantes nordestinos atraídos pela exploração da borracha. É justamente nessa cidade que as Assembleias de Deus vão nascer. Alencar, 2019, página 104. Após a Convenção de 1930, o próprio Vingre, 1963, página 157, comentou. Aqui é o relato dele, né? Diário de viagem. Os missionários do Brasil estão, quando se trata de assunto de organização, inteiramente no mesmo ponto de vista que as igrejas livres da Suécia. Todos expuseram a sua perfeita aprovação sobre o pensamento bíblico das igrejas livres e independentes, entre as quais deve haver colaboração espiritual, né? A ideia de uma igreja livre e independente. Aqui, última parte que a gente vai ler por causa do tempo. Assim, por ser fruto da experiência de Deus, em cada membro, a missão pelos pentecostais é feita em brasas. Recebe o sopro do Espírito Santo inflamado cada membro da comunidade. Há um ardor missionário em cada cristão renovado, resgatando, entre outros fatores, a potência do sacerdócio universal e cada crente em sua missiologia. Participar da Missio Dei, ou seja, da missão de Deus, para os pentecostais é uma condição essencial. Quem está falando isso é o Kenner Terra. Essa perspectiva missional pode se caracterizar por uma continuidade aos movimentos missionários protestantes originários e, por outro lado, possibilitar a interpretação de uma nova reforma embalada pela pentecostalidade e missiologia vivificada pelo Espírito Santo. Se assim for, sejamos inflamados pelo Espírito de Deus. Olha que coisa linda, né? Aqui são esses relatos de época mostrando esse trabalho inovador.
como é que a Assembleia de Deus, então, ela vai inovar? Através do quê? Do serviço voluntário, né? Dos leigos pregando a palavra, desse trabalho que começa nas casas, vira ponto de pregação, que nem existe mais, talvez aí comentem comigo se você conhece um ponto de pregação, ainda tem aí, tinha um ponto de pregação e depois virava igreja. Hoje em dia não tem mais ponto de pregação, sabe por quê? Porque às vezes há uma sede de transformar em congregação, às vezes lugares que não era nem para ser congregação. 5, 6 pessoas não vai virar uma congregação, 10 pessoas vira congregação, tem nem 10 pessoas, gente, 10 pessoas não formam uma igreja, era para ser um ponto de pregação, é por isso que a obra, enfim, né? Mas aí vai construindo igreja, não passa pelo processo ali de ponto de pregação, para a igreja se estabelecer, para a pessoa ser conhecida na redondeza, para a família aceitar, para ter um grupo de membros, a gente já transforma logo em congregação, lugares que não eram para ser congregação, era para ser ponto de pregação e olhe lá. Então antigamente aí tinha isso, aí era ponto de pregação, depois uma subcongregação, porque ela ficava ligada a uma congregação e depois, quando ela tinha um certo número de membros, ela é elevada à congregação. Hoje em dia, né, vira com 10, 15 pessoas, vira congregação. E aí a gente vê o que está acontecendo, cada vez mais diminui. E embora, a nossa crítica é a seguinte, embora o pessoal fale a Assembleia de Deus é que mais cresce no Brasil, há de se perceber que não existe só a Assembleia de Deus de Madureira ou a CGADB. Existem milhares de Assembleia de Deus. Então, às vezes, no censo, há essa confusão, a pessoa fala, sou Assembleia de Deus, o pessoal, todo mundo, Assembleia de Deus, e acha que é uma ou outra. Mas existem milhares de Assembleia de Deus, que como a igreja não tem um dono, como nas neopentecostais, qualquer pessoa abre aí, bota lá Assembleia de Deus, fogo do céu, Assembleia de Deus, fogo no pé, fogo na cabeça, fogo no diabo, Assembleia de Deus, cura e libertação. Aí o pessoal inventa um monte de nome. Então, existem milhares, né, de Assembleias de Deus, né? Mas eu não troco a Assembleia de Deus por lugar nenhum, não. A Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus mesmo. Eu fico aqui, pode formar essa igreja de vocês aí por aí, eu vou ficar aqui onde a gente já aprendeu, permanecendo onde a gente ficou. Então, esse trabalho é inovador. E o 3.3, o trabalho missionário. Muitos movimentos de avivamento ao longo da história, já vou ler os comentários, hein? Da igreja foram caracterizados por poderoso interesse pela evangelização do mundo. Podemos atestar isso aí. John Cliff, fervor missionário da igreja Morávia, as pregações de John Wesley, ar livre, então, e por aí vai. Eu tô aqui no 3, espera aí, isso aqui a gente já falou. 3.3, um trabalho missionário inovador. O maior presente que Jesus concedeu à sua igreja ao derramar o Espírito Santo foi o poder de tornar-se uma igreja missionária, que exerce a grande comissão no poder e na autoridade do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingre impactaram a muitos ao pregar e ensinar, desenvolvendo o quadrilátero pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Essa dialética pentecostal fez com que muitos aceitassem a mensagem sobre o Espírito Santo e evangelização. E aqui, ó, o nosso quadrilátero era, esses homens eram leigos, não sabiam muita coisa, mas eles sabiam 4 coisas que eram fundamentais. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, ele batiza e ele leva para o céu, ou em breve ele voltará. E isso aqui faz um círculo virtuoso. Então, se ele voltará, você precisa de salvação. Você salvando, você vai ser curado a sua alma, o seu corpo, vai ser batizado com o Espírito Santo para revestir e para vencer as atribulações da vida e poder pregar o Evangelho e anunciar que ele voltará. E porque ele voltará, a gente busca salvação e cura e batiza, porque ele voltará. Então, eu tenho que ter salvação e é por aí vai. Esse quadrilátero que ele chama, né, é a base do Evangelho, é a base da missão pentecostal. Eita! Agora vamos lá para a nossa leitura. Nossa leitura de hoje. Olha o abraço de hoje. Vamos lá. Paz do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer o melhor, pois a melhor maneira de estar na escola dominical. Manda a paz e graça para mim. Lucelena Moreira, 560. Olha os nomes que tem. Devanilson Custódio Alves. Manda, porque aí eu não entendi. Ele falou, manda, porque os pastores não acreditam. Hoje no Atos capítulo 2. Gurupi Tocantins. Se o pessoal não acredita não, bota fogo aí, manda fogo, Jesus. Acho que ele quis dizer, manda fogo lá em Gurupi Tocantins. Lenielda Ferreira, tô brincando, Lenielda Ferreira, 5329. A paz do Senhor, pastor Júlio César, gosto muito das suas aulas, moro em Águas Lindas de Goiás. Alô Goiás, manda um alô pra mim, sou professora da escola bíblica, pela graça de Deus. Deus abençoe, minha filha. Marvel Porto 4647, manda um alô para De Madureira, Coatraque. Eita, Deus abençoe aí, ó.
Madureira Coatraque. É Sargento PM Ribeiro. Eita, olha que negócio ficou forte agora, hein? Manda um alô. Presbítero Tiago Ribeiro de AD Madureira em Nova Mamoré, estado de Rondônia, fronteira com a Bolívia. Grande aprendizado esse trimestre com o senhor pastor Júlio. Deus abençoe sempre a sua vida. Muito obrigado, irmão. Aí, ó, Deus abençoe, te fortaleça, te guarde. Geisiane Rodrigues Vasconcelos. Alô, pastor Júlio César, manda um alô. Sou de Abaepetuba, Pará. Sou diaconisa Geisiane. Amo as suas aulas. O Senhor é bênção na nossa vida. A paz do Senhor, pastor Júlio, não perca as suas aulas. Manda um alô para D. Vila Barros, Barueri, pastor Valnei. Oi, pastor Júlio, a paz do Senhor Jesus. Manda um alô para nós da ADM Ponta das Pedras, na ilha de Marajó, no Pará. Manda um alô para Patos de Minas Gerais, Assembleia de Deus Madureira, Ministério de Formosa. Foi a Francis Lei que falou. Deixa eu ver, Jacileide Gomes. A paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô para nós, a DM Carapicuíba. Só bem quebradinho. Aqui São Paulo, Jaboatão, Pernambuco. Eita! Pernambuco, e um alô para o meu pastor Edivaldo. Foi através dele que comecei a assistir esse maravilhoso canal. Espero na lição 12. Tá aí. Seja se contemplado em nome de Jesus. Manda a paz do Senhor. Quem está falando é Evandro I. Santos. Manda a paz do Senhor, pastor Júlio. Irmão, é bênção em nossa vida. Comecei meu ministério na EBD esse ano, mas sinto-me muito abençoado com suas aulas. Me chamo Santos e congrego na Assembleia de Deus AD TAG. Vicente Pires, Rua 7 em Brasília. Dá um endereço todinho. DF. Manda um alô aí para o nosso pastor James, nosso superintendente Zé Carlos e toda a turma da IBD aqui. Oh, Deus abençoe. Geicerli Carvalho 7644. Pastor Júlio César, manda um alô para nós aqui em Congregação Muro de Fogo do Cadesmab em Santa Maria das Barreiras do Pará. E aí acabou, né? Acabou. O resto eu já mandei um alô. Aqui eu estou das lições antigas. Na lição antiga a gente não vai falar, não. Parabéns, pastor Júlio, você está abençoado por esta aula. Deus abençoe sempre. Manda um alô para a Assembleia de Deus, Rua 7, Vicente Pires, DF. Eita! Deixa eu ver. A paz do Senhor, manda um alô para a Denite Guazinho, pastor Hudson. Aí daqui para cá foi outra lição. Eu já falei. Aqui não, deixa eu ver. Wanderson Naves Azevedo, 5321. Manda um alô para nós, Gurupi, Tocantins. Tocantins, aí, ó, tá forte o negócio. Deus abençoe a todos vocês que nos ajudam a fazer a nossa aula. O motivo de nós estarmos aqui é para vocês. Conclusão: proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. Se Deus tem nos capacitado com o Espírito Santo para a sua obra, devemos testemunhar a respeito de Cristo. Ufa! E da salvação. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Você já se perguntou como transformar vidas através do ensino da Palavra de Deus? Imagine despertar o potencial divino em cada aluno da sua escola dominical. O curso online do Pastor Júlio César é a chave para essa transformação. Aprenda didática avançada e metodologias ativas que farão suas aulas brilharem. Enfrente o desafio de cativar mentes jovens com técnicas inovadoras. Estude no seu ritmo, supere limites e receba um certificado que comprova sua dedicação. Lembre-se, quem ensina, aprende 2 vezes. Cada aula que você aprimora é uma vida tocada pela graça. Não deixe o medo de mudar limitar seu ministério. Abrace essa oportunidade de crescimento. Invista em você, no seu chamado e no futuro da igreja. Seja a mudança que você deseja ver nos seus alunos. Inscreva-se agora e transforme seu ensino em um poderoso instrumento de Deus.